Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Suba nossa oração como incenso suave ao Senhor. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais uma vez nosso programa Nossa Igreja. É uma alegria estarmos juntos aqui. O programa Nossa Igreja é produzido pela PASCOM da Diocese de São João da Boa Vista, nosso projeto de comunicação, mas que englobe, que quer ser um serviço para toda a igreja, por isso, Nossa Igreja. E eu comecei com essa canção justamente para dizer que o tema de hoje é sobre incenso. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, um tempo em que a gente usa e vê nas nossas igrejas o uso do incenso de uma forma mais comum, usada, né? E nas celebrações solenes, o incenso é para isso. E para nos falar um pouquinho do incenso, nós hoje temos uma participação especial. Alguém que trabalha com isso, fez do incenso a sua missão, a sua profissão, o seu compromisso com Deus e com a igreja. Nós estamos com o Martinho, que é da empresa chamada Milagros, que trabalha com incenso. Martinho, bem-vindo. Muito obrigado, é uma Deus te abençoe. alegria. Amém. É uma alegria imensa estar aqui, poder falar de um produto que eu gosto tanto, né? Faz parte da minha vida. Que bom, alegria nossa. Nós já temos aqui o produto que depois nós vamos ter condição, oportunidade de conhecer e conhecer um pouco mais do que o nosso conhecimento relativamente superficial. Nós conhecemos pela liturgia, mas a gente vai conhecer mais detalhadamente porque é o seu trabalho, é a sua missão. É bom a gente saber disso, não é só seu trabalho profissional, mas é a sua missão como cristão. E eu quero começar por aí. O que, antes do profissional que trabalha com esse tipo de produto que é usado na liturgia, quem é você como cristão? O que te fez se envolver mais nas coisas da igreja? Eu nasci católico, cresci dentro da igreja, mas eu devo dizer que eu me afastei, né? Aos 17, 18 anos eu me afastei da igreja, de religião e realmente fiquei muito distante. Me formei em agronomia aqui em Pinhal, depois fui morar em São Paulo, morei fora do Brasil um tempo. Mas aí foi chegando aos 40 anos de idade, quando eu fui questionar, né, realmente quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né, a vida. Eu não vou dizer que eu tive uma vida ruim, não, foi muito boa, mas era uma alegria que não estava mais me contendo. Eu acho que foi alguma coisa, fui ficando muito angustiado com o próprio contexto de tudo aí, né? Mesmo, né? Rever a vida. E fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. Para quem não conhece o Caminho de Santiago, onde é, o que ele é na Espanha, né? Ele está lá, ele o caminho de peregrinação. É um caminho de peregrinação. Ele vem de muito mais longe, muitas vezes, não começa na Espanha. Ele termina, né? Mas tem gente que vem de Israel a pé, teve pessoas que eu conheci que vieram da Holanda. Enfim, cheguei no caminho e lá eu fui questionar quem eu era, até em religião mesmo, espiritualmente falando, essa ausência de Deus, né, aparentemente na vida. Eu nunca deixei de ser espiritualizado, mas eu estava afastado da igreja. Entendo. E foi uma experiência muito intensa nesse sentido, mas não voltei com a ideia, não tive nenhuma luz, nada desse tipo, que às vezes as pessoas têm uma expectativa de que chega lá. Eu voltei achando até que eu era a mesma pessoa, lê do engano. Quanto tempo de caminho? Eu fiz em 30 dias. É até interessante a gente fazer um paralelo, como nós estamos nos aproximando da Páscoa, nós sempre temos oportunidades, um tempo, né, na vida. Talvez a gente tenha a oportunidade de fazer uma peregrinação como essa, mas nós sempre temos, como a Quaresma, tantas oportunidades para isso, de rever a nossa vida. Uma oportunidade como essa, nós como igreja sempre precisamos aproveitar. E nesse caminho, quando voltou, aquilo que parecia não ter acontecido, na verdade aconteceu. Deus mexeu um pouco com a sua história. Realmente eu tive essa unção lá de
perceber que eu estava num caminho completamente errado, recobrei minha religiosidade, né? Falei, eu sou católico, Nossa Senhora Aparecida está na minha vida, né? Informalmente eu sempre orava para ela, mas falei assim, não, eu sou devoto. Enfim, voltei com essa convicção, pelo menos. De se comprometer mais. E aí eu morava em São Paulo, já há 20 anos que eu estava fora de São João, e resolvi voltar, porque meu pai já tinha falecido, eu estava longe, minha mãe está aqui, graças a Deus, uma beleza, a família toda. E uma das primeiras coisas que eu fiz, falei, vou voltar para casa, ficar perto de casa, para me reencontrar. E também sem a ideia, ainda não tinha muita ideia de que iria fazer isso profissionalmente. Entendi. Então, como eu fui procurar esse incenso para uso pessoal, porque isso aí está no nosso gene, né, dos católicos, da igreja. Esse cheiro é ancestral, né, esse perfume do incenso, diferente daquelas varetas, que eu pessoalmente não gosto muito. Entendi. Não me identifico. E com esse aí eu fui procurar e comecei a perceber o universo, o mundo daquela época, 2000, 2002. A internet era ainda bem complicada, era um acesso discado, demorava, mas eu fui entendendo o universo e fiz um pequeno kit com vários incenso, a mirra para as pessoas, um incenso italiano, outro grego feito pelos ortodoxos, são os mais tradicionais, né? E de repente eu percebi, eu estava já fazendo o negócio sem ter premeditado ou planejado. Entendi. Isso. Então eu acho que apesar de ter muita coisa assim do meu empenho pessoal, que eu acho que é importante, claro, mas isso foi um presente de Deus mesmo, assim, uma missão, um dom que Ele me deu, de trabalhar com essas substâncias preciosas, misteriosas, né, envolta num halo muito bonito. Qual o papel que tem o incenso? O incenso, essa resina, ela é usada desde há 3.500 anos atrás, já tem evidências de que ele era usado. Acharam arqueologicamente uns potes onde ele era queimado com fragmentos de cinza azeda dessa resina. E aí ele entrou na igreja e ficou até o século IV. E voltou no século IX, foi reintroduzido novamente por vários motivos, um deles que pode ser até por motivo de higiene, né? Porque as pessoas... Eu fui peregrino, eu sei, quando a gente caminha muito, então você imagina um templo, a igreja cheia, das pessoas lá de longe, caminhando, sem estrutura, sem ar, aquele calor. Então por higiene, por perfume, há relatos que pode ter sido o motivo de ter voltado a ser usado, né? Até nós sabemos que os salmos, eu usei uma canção no início por causa de um salmo, né, que fala suba a voz como perfume suave, como perfume de incenso, porque a própria palavra de Deus nos fala do incenso como esse sinal, como fumaça que sobe ao céu, como símbolo da nossa oração, e eu particularmente vejo como o incenso me ajuda a rezar, como ele simboliza. Então, para a gente entender um pouquinho mais, eu sei que você foi buscar a fonte. Uma das fontes, quais lugares você foi buscar? Essa resina, a gente diz resina, mas ela é a seiva de uma árvore. O mesmo processo da seringueira, de tirar a borracha, dá uma escamada no caule, aí sai aquela seiva. Ótimo. E aí eles vão colhendo sistematicamente e ela cristaliza, né, 10, 15 dias depois. Então a gente chama de resina ou uma goma. A goma aromática, o bálsamo também, né? Nós vamos entender um pouquinho isso, porque a gente vai ver também para saber o que é. Isso. No próximo bloco, já a gente vai entender isso aí. A gente volta já com Nossa Igreja. Nossa Igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera, cresce. Milagros Incensos de Resina. Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telão e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telão e Companhia. Contate-nos.
Olá, Deus abençoe. Estamos de volta com o programa Nossa Igreja. E neste programa estamos falando do incenso e o valor que ele tem na vida da nossa igreja, na liturgia, o que ele exerce, qual o papel que ele exerce na nossa liturgia, especialmente nesse tempo que estamos nos aproximando da Páscoa. Para isso está conosco aqui o Martinho, da Milagros. Este trabalho que nós estamos realizando hoje, nós estamos fazendo aqui de uma forma diferente. Estamos aqui para mostrar para vocês como acontece, qual o processo que é feito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, Martinho. Milagros é uma empresa que trabalha com isso, virou sua missão, sua vocação, sua função. Você foi descobrir, entender, falou um pouquinho para nós no último bloco da questão da resina, de como se forma, que ela sai, como é feito. Eu queria que você retomasse um pouquinho e explicasse para nós os produtos que tem aqui. Tá. Essa aqui, a matéria-prima do nosso incenso, é praticamente essa que a gente chama de resina, essa goma. Ela cresce numa árvore que cresce no norte da África e sul da Arábia, ali, Etiópia, Eritreia, Somália, e Omã, Iêmen, toda aquela região. Essa árvore cresce lá, que dá o incenso dos 3 reis magos que saíram de lá. Então esse é o incenso. Esse aqui, por exemplo, é da Etiópia. Sim. Esse aqui da Somália. E esse aqui de Omã. Esse aqui você percebe que é umas gotas, a gente chama de lágrima de Cristo, que esse é provavelmente o que os 3 reis magos levaram, né? E essa aqui é a mirra, também é uma seiva da mesma região. Eles vão escorrendo, é e feito... vai escorrendo, aí É mais ou menos o processo cristaliza. que a gente faz, por exemplo, com a borracha Isso, na Amazônia? Exatamente. Mais ou menos. Faz uma leve incisão na árvore e vai saindo a resina, em 15 dias ela cristaliza e colhe. E aí vai colhendo. E guarda. E aí, a partir dessa resina, a gente faz misturas com outras resinas. Daí tem uma infinidade de resinas aromáticas. O benjoim, a estoraque, o galbano. A Bíblia mesmo tem fórmulas de incenso falando que resina usar. O onite, que é uma extinta, que na verdade diz que é o vômito da baleia, umas pedras raríssimas, caríssimas hoje. Então a gente mistura, nós temos no Brasil uma infinidade. Eu fiz um convênio com a Unicamp há anos atrás para pesquisar a biodiversidade brasileira, né, de gomas e resinas, mapear. Então tem o breu branco na Amazônia. E a gente, então existem algumas coisas do Brasil também que são usadas. Para dar esse sotaque brasileiro. Entendi. No incenso, esse, por exemplo, que levou a gente para o Vaticano, o incenso de Nossa Senhora Aparecida. Isso é importante, nós sabemos que você algumas vezes teve a oportunidade de levar e de ser usado em celebrações do Vaticano. Queria que você falasse sobre isso. Pois tivemos essa graça, essa honra, quando o Papa Bento veio para o Brasil em 2007, veio para o Ceilã e canonizar o primeiro santo brasileiro. Sim. E quando nós recebemos o telefonema... Conferência Episcopal Latino-Americana, que foi em Aparecida. Que foi em Aparecida. Estive lá. E eu acompanhei toda, né? Sim. E aí quando ligaram para a gente, se poderíamos fornecer o incenso, olha a bênção. Veio num telefonema. E daí falei, poxa vida, o primeiro santo brasileiro, o maior país católico do mundo, vamos fazer um incenso correndo, despretensioso. Foi o primeiro incenso que eu fiz. Eu trabalhava com os incensos importados, eu comprava e revendia. E fiz o incenso de Nossa Senhora Aparecida. E assim foi, usaram todos os incensos. E eu dei de presente uma caixa com uma réplica do santuário para queimar incenso e o incenso de Nossa Senhora Aparecida. 8 meses depois nós recebemos um e-mail do Vaticano perguntando que incenso que era aquele azulzinho com gotas douradas que eles gostaram tanto, que é justamente o de Nossa Senhora Aparecida. Esse aqui, quando eu estava lendo o Misericórdia Vultus, que o Papa lançou para lançar o Jubileu Extraordinário, ele fala lá, em determinado momento, a todos, crentes e afastados, possa chegar o bálsamo da misericórdia de Deus já presente entre nós. Eu falei, pronto, o Papa deu o comando para fazer um incenso, que é o bálsamo da misericórdia. Ele diz que Cristo é o rosto da misericórdia, a face da misericórdia. E eu fiquei pensando, aí nós fizemos esse aqui, que é o olíbano, essa matéria-prima misturado com o perfume do nardo, que tem aquela passagem que Maria quebra o alabastro caríssimo e ela passa nos pés de Jesus e seca com o cabelo, e a casa toda ficou perfumada da misericórdia, né? Então fizemos com esse intuito e foi super aceito, foi usado então durante o ano da misericórdia.
Eu sei que existe, nós estamos próximos da Páscoa, os incensos na época, na ocasião da Páscoa, eles são abençoados também aqui na nossa diocese, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse é um outro projeto, quando foi a ocasião da Jornada Mundial da Juventude 2013, Rio de Janeiro, Papa Bento viria, eu tinha feito um incenso para ele e um presente, e aí ele renunciou, aconteceu tudo aquilo lá, veio o Papa Francisco, e eu estava tranquilo, mas também um mês antes da jornada me ligaram, falaram: Martinho, você pode fornecer incenso para a jornada? Eu falei: não, já até mandei para o Vaticano, eles vão trazer, mas eu mando para o senhor. Eu falei: não, mas eu queria um incenso diferente, Padre Renato, que estava organizando no Rio de Janeiro. Porque vão ter 35 turíbulos queimando incenso na Via Sacra aqui em Copacabana. Eu falei: nossa, aí me veio um comando, e aquela noite eu tive essa epifania, eu acordei de madrugada com a fórmula pronta, que seria esse incenso aqui. Então ele é feito com gomas e resinas aromáticas dos 5 continentes, para que nós recebêssemos o Papa, ia ter gente do mundo inteiro aqui, e mostrar nosso amor e devoção a ele. E quando abençoado por ele, ele estaria abençoando todos os povos, e ao ser queimado, unir a todos numa fumaça única, indissolúvel, subir aos céus para um único Deus, em adoração e louvor, e expandir para o mundo o suave perfume de Cristo. E aí ele é feito uma vez por ano, na Semana Santa, porque tem a missa da unidade também, né, que reúne toda a comunidade, o senhor renova o seu voto, a missa dos Santos Olhos, é quando o senhor vai renovar os seus votos em torno do bispo, a comunidade mobilizada, então ele é feito uma vez por ano. Renovação das promessas sacerdotais. Esse aqui é o Cristo Pantocrator do Cláudio Pasto, é o Cristo que foi escolhido pelo Vaticano também, que é o Cristo do 3º milênio. Ele cedeu para estar nesse produto, e quando as pessoas levam o incenso, o padre leva, ele recebe isso aqui que conta essa história, vai um pouquinho de incenso, então ele junto com a comunidade pra ter uma proposta, faz uma oração, que temos uma oração aqui também, pela igreja, para que a igreja seja governada por ação do Espírito Santo, e pela paz mundial, pela união dos povos. Uma oração, faz oração, abençoa esse incenso, manda de volta, e na Semana Santa, uma vez por ano, nós fazemos um lote novo. Entendi. Então, esse incenso nasceu em 2013, o primeiro lote eu fiquei elaborando, gestando, orando, silêncio, muito trabalho. Em 2015 conseguimos fazer o primeiro lote, que era o Petrus, o segundo lote o Paulus, e o terceiro foi o João Iohannes, que é o evangelista, que foi feito aqui já na catedral com a bênção do Dom Vilar, essa graça. Eu desde o começo do programa estou chamando a atenção para esse aspecto. Nós estamos celebrando um aspecto, um produto usado na igreja para a celebração, que ele não chega apenas como um produto criado quimicamente ou por uma produção de fábrica, né, uma manufatura, mas também criado espiritualmente por uma experiência com Deus. Que bom nós vermos tudo isso. Mas a gente vai conhecer um pouco mais ainda disso daqui a pouquinho, já no finalzinho já do nosso programa, nós temos uma surpresa por aí. Deus abençoe você, a gente volta já com Nossa Igreja. Nossa Igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telão e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telão e Companhia. Contate-nos. Olá, Deus abençoe você. Estamos continuando o nosso programa, Nossa Igreja. Já no último bloco, o tema que nós estamos trabalhando, conhecendo um pouquinho mais hoje é incenso. E nós já falamos, conhecemos um pouco a história do Martinho, que trabalha com isso, que produz incenso, não só como trabalho profissional, mas como vocação, como missão. Conhecemos um pouco do sentido do incenso na vida da igreja. Nós estamos próximos da Páscoa, ocasião em que
usamos bastante o incenso na liturgia, mas vamos conhecer um pouquinho na prática. Então o Martinho já está acendendo aí o incenso e ele vai colocar para nós aqui algum incenso para a gente conhecer um pouquinho. Aqui, ó. O Brasil é o maior produtor mundial de carvão e nós trazemos esse carvão aqui da Holanda e da Itália. E eu vou dizer por quê. Porque ele é confiável, de acendimento instantâneo. Aí que ele começa a acender aqui, ó, rapidamente. Não é tóxico e ele vai acender sozinho. Eu vou ter a graça de poder sentir, né, o cheiro aqui do incenso, que na liturgia você já conhece tão bem. Se não conhece, a oportunidade é essa de participar, de conhecer. Qual incenso você vai colocar para nós? Eu vou colocar ele puro, só para já diferenciar aqui, né, os perfumes. Esse aí é do jeito que ele sai da árvore, já vem com esse perfume. Ah, entendi. Esse é o mais nobre, que vem da árvore, que ela chama-se Boswellia sacra. E esse nome porque é referência ao incenso dos Reis Magos. Entendi. Esse é o incenso, essa aqui é a mirra. Vou colocar um pedacinho dela, ver que ela ainda está cremosa por dentro, está bem fresca. Eu não faço isso em casa, hein? Com a mão, assim, eles têm uma pinça, um pegador. Mas essa aqui já é... Sim, já sinto. Ela é um pouco mais densa, amarga, né? Mas ela é muito... Ela dá um acento muito bom em todos os incensos. Eu uso muito ela na mistura. Entendo. E aqui eu vou colocar então o incenso Urbi et Orbi para você perceber aqui que é um incenso já com resinas misturadas. E esse já é aquele que você falou no último bloco, que foi feito com resinas dos cinco continentes. Para demonstrar nosso amor e devoção ao Santo Padre, que propõe essa comunhão de oração. Todo, a comunhão, unidade, oração pelo mundo todo que nós precisamos tanto. Precisa, que o Papa Francisco acabou de pedir aí, né? Essa oração, jejum e oração. Aí o senhor percebe, não sei se o senhor vai perceber a diferença. Vou ter que chegar mais perto, senão mistura aqui. Sim. Bem mais intenso, né? Muito característico, muito próprio. Esse uso em casa, por exemplo, a gente tem muito testemunho de pessoas que falam que mudou a oração, mudou a novena. Porque o ambiente traz o ambiente da igreja, né? Uma maravilha. E eu fico feliz de poder proporcionar isso e de colaborar com a evangelização, né? Sim, sem dúvida. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte: nós estamos vivendo esse tempo especial, estamos conhecendo aqui um pouco mais, e eu sei que existe todo um projeto que o Martinho está realizando com os seminaristas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, para que a gente possa conhecer um pouquinho esse projeto. Tá bem. O que acontece, eu fui numa ordenação sacerdotal, o ano passado, eu fui em algumas, mas correndo, o ano passado eu me dediquei a isso. Foi em São José do Rio Preto, andei 400 quilômetros, relativamente longe. E lá eu não sei, eu tive uma unção ali também, a percepção, confesso que na minha ignorância eu não tinha essa leitura da importância que é uma ordenação, é um casamento, né? Sim. E eu não tinha essa percepção. E para mim era como se fosse uma formatura, né? Quando eu me formei, não fui na minha formatura, né? Não foi tão importante para mim, mas me formei da mesma maneira. A ordenação não. E eu falei, nossa, aí um momento importante, fiquei pensando na vida de um seminarista. A gente sabe das dificuldades da sociedade hoje, como ela está, né, correndo, e falei, nossa, eu quero participar, né, dar um alento, um presente. Então nós criamos aqui um produto exclusivo, não é para vender. Então nosso sonho é que daqui a 3 anos não haja um seminarista que se forme no Brasil que não receba esse kit de presente, que é um incenso, um pouco de carvão, um estojo lindo, personalizado, que é para vamos dizer, gravar aquele momento, né, com um presente à altura da opção que ele fez, atender o chamado de Deus. A gente quer estar presente nesse momento. Então. É um presente. Não é sorteio, não é nada. Nós vamos dar todos os seminaristas. Eu, para ser sincero, não consegui ainda levantar quantos seminaristas se formam por ano, mas não tem problema. Quanto mais, melhor. A gente quer participar desse momento. A gente vai conhecer um pouquinho mais qual é o sentido de tudo isso, como a gente pode entender tudo isso, através de um VT que foi gravado por um seminarista, quer dizer, quando ainda era seminarista, hoje já padre na nossa diocese, o padre Denis.
Crivillari. Nós vamos conhecer um pouquinho, a gente vai assistir, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Acompanhe. Quando nós falamos em ser padre, século XXI, a sociedade em constante processo de transformação, para muitos é um choque. Quando nós falamos eu quero ser padre, muitos já vêm logo na linha da negatividade. Mas você não pode isso, você não pode aquilo. Mas ser padre não é parar nesses aspectos pode, não pode, deve ou não deve. Mas ser padre é ser um servo por amor. E você tentar explicar uma vocação, você tentar explicar este amor de Deus em sua vida, Deus colocou dentro do meu coração essa semente vocacional e apenas eu respondi como profeta: eis-me aqui, envia-me. Desde preparando a ordenação, isso há 3 meses atrás, tudo foi preparado com muito carinho para que aquele momento verdadeiramente estivesse sendo realizado um sonho. Muita alegria foi ver aquelas pessoas que eu não encontrava há anos, há 10, 15 anos. O bonito foi ver aquela catedral cheia, a emoção. E uma palavra que eu poderia resumir toda a ordenação é gratidão. Gratidão a Deus por me chamar, gratidão àqueles que confiaram em mim e ainda mais, agora abraçar essa missão para que cada vez mais eu não seja um padre qualquer, mas possa me tornar um bom padre. Esse momento em que você é aprovado, este momento que você prepara a sua ordenação e o momento que ela acontece, é um momento que não se tem explicação. Estava naquela igreja somente quem me ama. E aquilo encheu meu coração de alegria, pois ao ver aquela igreja resplandecente, toda festiva, ao ver todo aquele povo de Deus reunido, eu pude ver o tanto que eu sou amado. E Dom Helder já dizia, né? Se eu nascesse 100 vezes eu seria padre. Que bonito, né? Nós virmos primeiro esse testemunho, que é muito especial. O Denis, ele já serviu como coroinha, eu como padre em Poços de Caldas, que é a paróquia de origem dele. Que alegria ver também hoje a sua vocação, ele já sendo ordenado padre, já sido ordenado padre, já exercendo seu ministério, mas partilhando um pouco o seu testemunho e também contando um pouco desse projeto que está sendo realizado, que a gente agradece porque é valorizar e cuidar das vocações, que também usarão esses sinais, zelando pela liturgia. Tem uma passagem bíblica que fala: o zelo por tua casa me consome, né? Claro que a gente tem que zelar mais pela pessoa do que pelas coisas, mas os sinais na liturgia nos ajudam a zelar e a amar bem as pessoas e ao próprio Deus. Então que bonito podermos viver isso. Mas só para a gente reafirmar, para que o seminarista possa receber esse presente, o que ele tem que fazer mesmo? Ele entra no nosso site, no Facebook, na verdade. Em qualquer período do seminário que ele está. Qualquer período, não importa. Se cadastra, se ele já tiver a data da ordenação, se não, ele fala: vou ser ordenado 2022, estou entrando. E a gente pede que ele faça um testemunho. Conte, se ele quiser contar a história, não é obrigado, mas se quiser contar a história, porque nós vamos acompanhar. Nós vamos aí sim fazer uma eleição, ver as melhores histórias e vamos querer acompanhar desde o início. Quando ele estiver ainda seminarista, vamos acompanhar a ordenação e depois um depoimento, como foi feito aí com o padre Denis. O padre Denis, não coincidentemente, né, sempre pela providência, ele está desde o primeiro lote que nós fizemos, foi o padre Claudemir, o padre Mil foi na Milagros, ele estava junto. Segundo então, lote acompanhou. Foi o Monsenhor Denizar, o padre Mil e o seminarista Denis, e no terceiro agora com Dom Vilar também estava lá ainda seminarista. Então agora nós vamos estar junto, onde for eu vou convidá-lo, vai estar junto ali para fazer. Então entra no nosso Facebook, faz um cadastro e em 15 dias no máximo antes da ordenação nós vamos acompanhar, nós vamos incentivar, vamos estar à disposição e nós vamos enviar esse presente. Amém. Quero agradecer sua presença hoje, agradecer sua presença na vida da nossa igreja, viu? Não só da nossa igreja programa, né? Mas da nossa igreja. E quero pedir que Deus abençoe você também. Eu costumo dizer que a nossa alegria consiste em fazer coincidir a nossa vontade com a vontade de Deus. Essa é a nossa alegria. E com o tempo a gente vai descobrindo isso. Eu sei, conhecendo um pouco
o Martinho, e conhecendo a vida, hoje nós estamos no ano dos leigos, conhecendo a vida de alguns leigos cristãos, conhecendo a história de cada um, a gente vai entendendo em todas as vidas ministeriais, em todos os serviços na vida da igreja, que a gente tem diversas escolhas e oportunidades. Mas quando a gente encontra aquilo que é a oportunidade de Deus para nós, a gente se realiza em diversos aspectos. E que bom, que você também possa encontrar algo que te faça bem, que você viva bem esse tempo especial que nós estamos vivendo, que a sua oração, que a nossa oração possa subir a Deus como perfume suave. Te convido justamente a isso, a se colocar um instante em oração. Peço ao Senhor que abençoe a sua vida, as suas necessidades, que venha de encontro às suas necessidades, que a gente saiba que a nossa oração sempre é um diálogo com Deus, que assim como a fumaça sobe para o Senhor, a chuva também desce para nos iluminar, para nos fortalecer, para tranquilizar nossa alma, para nos fazer produzir frutos, para saciar a nossa sede de amor, de esperança e de fé. Que Deus venha de encontro às suas necessidades, abençoe sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo de bom e até o próximo Nossa Igreja. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina.